Bomba atômica! BGR já tá irritado com a interferência de Bolsonaro e pretende pedir a prisão dele. As próximas horas podem ser decisivas. No meu caso, é o seguinte: como é que eu vou cumprir uma ameaça se eu não sou o dono da caneta? Se não sou eu que sanciono? Daqui a pouco eu falo porque é a camisa do Botafogo, mas presta atenção no que esse cara tá falando. Ele, Eduardo Bolsonaro, não fez nada, porra. Tranquilo, ele não tem o poder da caneta pra ameaçar de fazer sanções. Não é ele que vai assinar o papel, então, porra, só faltou ele falar que tem culpa eu? Só faltou ele falar essa porra. Você que é gado e ainda não entendeu que esses caras sempre vão tirar o deles da reta e deixar o teu... Foda-se, não vai entender mais nada. Sanções? Mas sanções são meios legais, previstos na lei Magnitsky aqui nos Estados Unidos. Basicamente, o cara de pedra tá dizendo que a polícia do mundo, a justiça do mundo é lá nos Estados Unidos. E que se eles decidirem que aqui tá errado, eles sancionam e foda-se. Porque eles acharam que tá errado. A lei deles serve justamente pra isso. Pra punir quem eles acham que tá errado. Ah, vai te tomar no... Pronto, já pipocou. Já afinou pro Alexandre de Moraes. Não são covardes? Olha como o tom dele já mudou. Agora não é ele o responsável. Ele bateu no peito o que ele havia conseguido nos Estados Unidos, e agora não. Eu não fiz nada. Nada como um dia atrás do outro. O Bananinha é aquele jogador canelinha de vidro que não divide uma. O que falta realmente pra família Bolsonaro é tomar porrada. A justiça porrar esses caras, bater bastante. Porque aí eles afinam. Bolsonaro ligou pras testemunhas dizendo o que elas tinham que falar. Com provas, tá comprovado. Bananinha fica conspirando contra o Brasil. É um grande patriota lá nos Estados Unidos. Ele é mais patriota que o Trump. Ele defende mais os Estados Unidos que o Trump, assim como o Nicolas Chupetinha. Queria que os bens de Moraes lá nos Estados Unidos fossem bloqueados. Moraes não tem bens nos Estados Unidos, não afeta. Mas os bens dele, Bananinha, e do pai, agora serão provavelmente bloqueados. Parabéns, Bananinha. Você é um gênio. Ele está lá nos Estados Unidos para não ser preso, então tem que mexer no bolso dele. Esse é o segredo. Bloqueia a mesadinha do papai para esse playboy, que ele vai entrar em desespero. E tem que criminalizar Pix para bandido, para não ter de onde tirar. Essa nova modalidade de estelionato popular. Agora é o momento. Bolsonaro tá com o pezinho na cadeia. Ele se colocou, ele foi até as grades, ultrapassou as grades. Só falta pro Alexandre agora, ó, virar a chave. Encarcera agora esse vagabundo. Bloqueia os bens. Tira a força econômica deles. Ele pode dar dinheirinho para deputados americanos, corrompê-los. Ele tem bastante dinheiro. O pai arrecadou muito dinheiro com o Pix. Sufoca o poder econômico dele. Todo mundo que tem muito dinheiro só se acha o máximo porque tem dinheiro. Você tira o dinheiro, eles não têm mais nada. Eles não têm cultura, não têm inteligência, eles não têm hombridade, eles não têm coragem, eles não têm nada, nenhuma qualidade moral. Então tira o dinheiro dele que ele afina. Para todos os brasileiros, é claro. Xandão, chegou a hora. Acaba com essa familícia antes que eles acabem com o Brasil. Sabe quem vai ter a prisão preventiva decretada, gente? Ele mesmo, o bucho de égua. Fica aqui comigo que eu vou te contar por quê. Momentos antes do seu ex-vice-presidente Hamilton Mourão ir prestar depoimentos, o bucho de égua ligou para ele para dizer o que ele deveria falar. E agora o Paulo Gonet tá puto com essa história, porque Bolsonaro, desde que se tornou réu, só faz ações ilícitas. E o que ele fez agora constitui crime de obstrução de justiça e até de coação no curso do processo. Ou seja, uma tentativa de direcionar a testemunha no que ela deve falar no seu depoimento. Bucho de égua, tuas horas estão contadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro parece que ainda não entendeu o que está acontecendo. Parece que não caiu a ficha na cabecinha dele do perigo que ele está correndo. Que ele pode ser preso e que ele corre um risco muito grande disso acontecer antes de julho. Ele parece que não entende. Ele parece que leva tudo na brincadeira. Fica interferindo no STF, fica interferindo, fica ligando para as pessoas. Vocês viram que ele ligou para o Mourão 2 dias antes do Mourão comparecer ao STF para dar seu depoimento? Ele ligou pro Mourão, foi descoberto agora. Diz que ele ligou e falou: ó, Mourão, você vai falar isso, isso e aquilo no STF. Você vai dizer isso, isso e aquilo. Interferindo no julgamento.
E agora foi descoberto que ele ligou mais para 2 pessoas que já deram testemunho. Resultado: parece que o STF vai chamar de novo as pessoas que já deporam, no caso o Mourão e as 2 pessoas que receberam a ligação antes de Bolsonaro, indicando Bolsonaro, falando para eles o que eles deveriam dizer. E parece que vai ser refeito todas as perguntas novamente com outras bases. Bolsonaro ainda não entendeu o que está acontecendo. Ele ainda não entendeu. Ele acha que ainda é o bambambam. Ele acha que ainda é o poderoso, o forte. Tadinho de Messias Bolsonaro. Está indo para a cadeia porque ele mesmo está se empurrando. Então não se surpreenda se nas próximas semanas o Eduardo Bolsonaro for denunciado também por golpe de Estado. Ele vai entrar no mesmo processo que está o Bolsonaro de golpe de Estado. Ele conseguiu. Já tinham lá os denunciados todos pela Procuradoria-Geral da República, já tinham lá os 43 indiciados pela Polícia Federal, e Eduardo Bolsonaro não estava entre esses, o que para mim fiquei pasmo. Como é que a Polícia Federal investigou 2 anos a tentativa de golpe e não achou o Eduardo Bolsonaro como golpista, depois de tudo que ele fez, da live com os argentinos, dele indo lá, de vídeo dele admitindo que ele estava lá incentivando, nada. Olha, fico sem palavras. Deu tudo errado para Eduardo Bolsonaro. Foi aos Estados Unidos pensando em bloquear bens do ministro Alexandre de Moraes. Quem pode ter os bens bloqueados é Bolsonaro. Resumindo, o tiro saiu pela culatra. Olha só o que acabou de sair agora. 2 notícias que eu estou trazendo aqui agora, galera. O Bolsonaro pode ter os seus bens bloqueados por financiar Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro liga para Mourão antes do depoimento. E isso pode complicar o ex-presidente. Mas vamos aqui para a primeira. Jair Messias Bolsonaro pode ter os bens bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na semana passada, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, abriu até uma vaquinha para arrecadar fundos destinados aí ao ex-presidente Bolsonaro. Resumindo, o Eduardo Bolsonaro foi acertando diretamente aí no seu pai, né? Dizendo que o ministro pode ter bens bloqueados, e os ministros dizem que quem pode ter os bens bloqueados por financiar Eduardo Bolsonaro é ele, o ex-presidente Bolsonaro. E olha só, Bolsonaro liga para Mourão e pede para o Mourão citar em depoimento. O Mourão é testemunha de defesa do ex-presidente Bolsonaro, para dizer lá no depoimento que ele nunca ouviu falar em ruptura, né, institucional aí, que ele nunca ouviu falar. E aí o Mourão, né, foi lá e falou a mesma coisa. E isso pode sim complicar Bolsonaro, segundo os juristas ouvidos aí pelo Metrópole. Meu amigo, só se complica cada vez mais as coisas para Eduardo e o seu pai Bolsonaro. Deixa aí o que vocês acham, galera. O secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano. Um direito... Pessoal, e agora? O que vai acontecer? Os Estados Unidos parece que vão proibir o Moraes de ir para Disney. O que vai mudar aqui no Brasil? Nada, pessoal. Não vai mudar nada. O Eduardo Bolsonaro vai continuar fugitivo nos Estados Unidos e aqui no Brasil deve ser processado, caçado e preso. O Moraes vai continuar no STF como ministro, colocando golpistas e criminosos na cadeia. Xandão, eu autorizo. O Bolsonaro vai continuar inelegível e também respondendo a ação penal do STF, e na qual deve ser condenado e preso. Então vai ficar inelegível e na cadeia. E o Lula? O Lula vai continuar na presidência até 2026 e vai ser reeleito. Vai ficar até 2030 aí, para a alegria do povo brasileiro e para desespero desses bolsominions, né, que estão aí desesperados. Então é isso, pessoal. Não vai mudar nada. Até porque aqui no Brasil ninguém está censurando nenhuma autoridade americana, não está censurando nenhum cidadão americano ou empresa. Aqui no Brasil, o que está acontecendo é que golpistas, criminosos, bandidos que tentaram um golpe estão indo para a cadeia. Ou seja, o Brasil está apenas cumprindo o seu dever e o Xandão está apenas cumprindo a lei. Então é isso, pessoal. Simples assim. Por um instante eu levei um susto. Mas aí fui ler esse tal Twitter, né? Então, esse Marcos Rubio, esse senador, fez um tweet falando sobre a liberdade de expressão, né? E é claro que os bolsonaristas entenderam tudo errado. Não tem, né, gente? É isso mesmo. Ele disse que nos Estados Unidos vão impor sim a restrição de visto para quem tentar censurar cidadãos americanos. Vocês sabem o que é cidadão americano? Eduardo Bolsonaro é cidadão americano? Bolsonaro é cidadão americano? Não. Eles estão fazendo festa, só que eles esqueceram disso, que eles são brasileiros.
É isso. Infelizmente, gente, a gente não tem como pedir muita coisa pra eles, né? Porque eles não sabem interpretar um texto. É lamentável, né? Isso tá vindo desde 2018, né? Falta de interpretação de texto. É um sério problema. Então, assim, gente, parem de cair na onda de Eduardo Bolsonaro. Entendeu? Ele faz uma notícia assim, uma coisa grandiosa, achando que vai beneficiar a si mesmo, sabe? Então, gente, é feio. Não faz isso com vocês não, tá? Os bolsonaristas não conseguem entender como que o STF consegue ficar tão calmo diante das sanções americanas. Como que os ministros não se pronunciam, como que eles não vão para as redes sociais e gritam, isso é um absurdo! Igual os bolsonaristas fazem, né? Quando sai qualquer lei contra um bolsonarista, quando sai qualquer mandato, qualquer ordem, eles já vão pra internet e começam a gritar, tipo o Silas Malafaia, começam a gritar e se esgoelar. E eles estão pé da vida, não conseguem entender como que um juiz do STF não vai pras redes sociais reclamar. Como que Alexandre de Moraes não foi, como que o Flávio Dino não foi, como que Carmelo Lúcia não foi, como ninguém foi. Eles não entendem a profundidade do que é ser um líder de um país soberano. Eles não sabem, porque eles nunca tiveram à frente um verdadeiro líder. Bolsonaro nunca foi um líder. Nunca foi. Bolsonaro era um homem que brincava de presidente. Era um homem que brincava de ditador. E eles ficam pé da vida, porque eles ficam todos os dias, agora a sanção vem, agora a multa vem, agora vamos cortar cartão de crédito, vamos cortar visto. E o pessoal do STF, ó. Tanto é que o Barroso, quando perguntaram pra ele ontem o que ele achava, se ele tinha alguma coisa a falar, se eles iam se pronunciar, sabe o que foi que ele disse? Ele falou, não tem nada para se pronunciar, não foi feito nada que pudesse afetar a nossa nação. Simples. E os bolsonaristas não entendem que nós somos uma nação soberana. Nós, brasileiros, somos uma nação soberana. E sabe por que eles não entendem isso? Porque eles são patriotas de outro país, não patriotas brasileiros. Feitiço virou contra o feiticeiro. Eduardo Bolsonaro, com a sua empreitada de fugir para os Estados Unidos, lá ficar se articulando contra o governo e autoridades brasileiras, acabou de lhe render um problema sério, mas agora com seu papai, Jair Bolsonaro. Porque ficou parecendo que ele quer sabotar a investigação e o julgamento do pai dele no STF. Afinal de contas, ele está se articulando politicamente e procurando sanções, punições para um dos juízes do seu pai. E agora o PGR também acabou indiciando pelo mesmo crime do seu pai. Uma maravilha para os Bolsonaro. É claro que ele tenta capitalizar essa sanção do governo norte-americano contra Moraes para ele, como se fosse ele a ter feito isso. Mas todo mundo sabe que essas sanções contra o Alexandre de Moraes é por causa dos processos contra as Big Tech, TikTok, Facebook, Instagram e outros, que terão que ser regulados agora. E o Alexandre de Moraes que está puxando isso. Por isso ele vai sofrer as sanções. Mas esse povo bolsonarista burro e sem reflexão não enxerga um palmo à frente do nariz para perceber isso. Eles acham que realmente foi Eduardo Bananinha que foi para os Estados Unidos com a ajuda de Trump se articular contra Alexandre de Moraes. Não sei se eu rio ou se eu choro. E se você gosta mais de opiniões e análises políticas como essa, já segue o perfil aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, hein? Se o Eduardo Bolsonaro faz as ameaças ao juiz, não importa se a sanção ao Alexandre de Moraes é feita ou não. Por quê? Porque ele já está coagindo o juiz, já é uma tentativa de atuação do juiz. Eu te dou um exemplo. Imagina que alguém está sendo julgado e chega e liga para o juiz do caso e fala assim, olha, eu vou te matar se você me condenar. Esse cara não precisa matar o juiz. A simples ameaça já é coação ao juiz, já está tentando mudar a opinião do juiz no processo. Ele falar, olha, se você continuar o processo contra o Jair Bolsonaro, você e seus familiares serão sancionados, vão ficar sem cartão de crédito, sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo, já é coação, mesmo que a sanção não seja imposta. A gente sempre soube quem eram os falsos patriotas. Não é uma vergonha. O cidadão está nos Estados Unidos fazendo política contra o Brasil. Está de forma mentirosa, demagógica, criminosa, promovendo crimes contra a soberania nacional. Está lá, nesse momento, lambendo botas do governo da extrema-direita do Trump, que, aliás, deportou os golpistas do 8 de janeiro que estavam escondidos lá nos Estados Unidos. Olha a ironia da vida, né? Deportam os golpistas que eles apoiam. Ainda bem que venham pro Brasil ser preso aqui no Brasil por tentar atacar as liberdades democráticas. E ao fazer isso, obviamente, a PGR abre-se investigação. E o Supremo tem que, obviamente, não só investigar, como condenar aqueles que cometem crimes contra a soberania nacional, tentando, de maneira criminosa, inviabilizar as investigações que o Supremo tem feito em defesa das liberdades democráticas. Essa moção é uma vergonha. Essa moção é uma moção de subordinação dos interesses brasileiros. A gente sempre soube quem eram os falsos patriotas, mas aqui fica claro que só usa a bandeira do verde e amarelo para tentar angariar não sei que apoio, mas na hora de defender os interesses nacionais são os primeiros a bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e fazer política contra o nosso país. Se os Estados Unidos, porventura, vierem impor uma sanção ao Alexandre de Moraes, aí é outro crime. Além do crime de coação, aí já entra crime de lesa pátria. Aí são mais 20 anos de jaula para Eduardo Bolsonaro. A investigação toma outro tom. Enquanto isso, o Lindbergh Farias, líder do PT, entrou aí no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo a cassação e a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Aí eu vou te falar,
Ele tá fazendo porque é papel dele, ele tá fazendo muito bem o papel dele, o Lindbergh como líder do PT. Porque é só ver que os líderes anteriores do PT não faziam 10% do que faz o Lindbergh em Farias. Concorda ou não, plantonista? Eu nem lembro quem era o líder anterior do PT antes do Lindbergh. Não lembro. Pois bem, não via a cara dele, não aparecia. O Lindbergh faz exatamente o que faria, que é o que eu faria também. Pedir a prisão, ir pra cima e tudo mais. Inclusive foi ele quem pediu a investigação que tá tendo. Eduardo Bolsonaro foi às suas redes sociais comemorar as sanções postas pelos Estados Unidos a vistos de estrangeiros. E aí, Moraes agora só vai poder viajar para 192 países, tirando aí Estados O Unidos. secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censor on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América. Eduardo Bolsonaro diz, Deus abençoe a América, né, galera? E porque teve essas sanções aí, é uma das coisas que ele mais lutou para acontecer. Agora sim, uma reflexão aí que a esquerda está fazendo, certo? O Moraes não vai poder ir aos Estados Unidos, mas existem 193 países, né? Depende aí da pesquisa, vai até 200, né? Eu dei até uma olhadinha lá. Suíça, França, Alemanha, muitos países para viajar, né? Nem todo mundo quer ir aí, vamos supor. Vai da pessoa, quer ir lá para os Estados Unidos, para a França, vem para o Brasil, vai para a Argentina. Tem muitos países que você pode ter o seu destino, né? Mas aí Eduardo foi lá e comemorou pela sua luta, pela sua garra, de tudo aquilo que ele fez. Deixa aí o que vocês acham. Saíram matérias aí no Metrópolis no Globo dizendo que essas sanções ao Alexandre se estenderiam à esposa do Alexandre e também do Gilmar Mendes, do Cristiano Zanin Martins, do Dias Toffoli e do Barroso. Aí você fala, pô, que coisa. E se você lembrar, o Zanin também tá na primeira turma que vai julgar o golpe de Estado. Aí você vê, peraí. Estão ali tentando coagir dois dos juízes, inclusive um deles relator, e o Procurador-Geral da República também entrou aí nessas ameaças, do caso do Jair Bolsonaro. Pois bem, o Alexandre de Moraes aceitou aí e ordenou que seja aberto o inquérito, então o Procurador-Geral da República pede, e o Alexandre de Moraes aceita. E já mandou convocar Jair Messias Bolsonaro para depor na Polícia Federal. Então, nos próximos dias, Jair Messias Bolsonaro vai depor na PF. Gente, cadê a justiça que não dá uma trava no Bananinha? Tá lá nos Estados Unidos, renunciou o mandato dele, ainda tá mamando na tela do dinheiro público brasileiro. Ah, garoto, é tapa, hein? Mesmo de licença, Eduardo Bolsonaro gasta teto de verba de gabinete. No último mês, Eduardo gastou 132 mil reais, gente, da verba de gabinete, quase o teto estipulado. Fugiu, arregão, né? Você é cagão, sabe que tá cagão, né? Tá lá nos Estados Unidos tentando fazer de tudo pra poder o governo tacar sanção aqui no Brasil, tirar passaporte de ministro, enfim. E ainda tá mamando na teta do governo, mamando na teta do dinheiro público. Antes eu falei, vai embora, né? Melhor ficar aqui enchendo o saco, vai desaparecer. Já que você tá nessa, Xandão, manda buscar. Um tapa! Aproveita que seu pai logo vai ser preso, fica os dois juntinhos, ó, no banho de sol. Enfim, gente, o que vocês acham sobre esse absurdo, cara? O cara fica o tempo todo tentando contra a pátria, né, dele, que ele sempre bateu no peito e fala com orgulho, tá lá nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos hoje aumentar pra 1000% o valor de... ele vai bater palma pra prejudicar você, pobre idiota que votou nele, né? E ainda tá mamando na teta do dinheiro público brasileiro. Ah, garoto, vai vender bolo de pote no trem aí no estado de Nova York? Vai! Alerta de zoeira, tá bom? Só zoeira agora. Já desse aí tu tava com a camisa do Glorioso, essa porra dessa cabeça de ovo de avestruz do caralho. E eu vou te falar, se essa porra dessas sanções prejudicarem o único bilionário que presta nesse planeta, John Textor, tu tá fudido, rapaz. Se essa porra impactar aqui no Botafogo, tu tá fudido, rapaz. Não sou nem eu que vou atrás de você, não. Presta atenção. Irmão, esse é o Flávio Dino no dia do casamento. Tu tem noção da coragem que um homem tem pra colocar o hino do próprio time, carregar a camisa do próprio time no dia do casamento, rapaz? Tu imagina se essa porra dessas sanções prejudicarem o Botafogo? O que o Flávio Dino não vai fazer com essa porra desse cabeça de avestruz do caralho? Tu tá fudido, rapaz.